Seja bem-vinda à imersão PET Sem Neura. Bora falar de trabalho infantil de uma maneira descomplicada, de uma maneira mais... Seja bem-vinda à imersão PET Sem Neura. Bora conversar sobre trabalho infantil de uma forma assim descomplicada, que fique mais fácil e prático atuar com essa demanda que é tão complexa. Eu tenho certeza que se você atua no SUAS, você já teve em algum momento que lidar com essa demanda de trabalho infantil. Ou com essa temática, ainda que talvez não diretamente, mas a temática em si é uma temática que está dentro do nosso escopo de trabalho e que gera muitas discussões, muitas contradições, gera aí também, às vezes, um sentimento de desafio, né? Geram dificuldades emocionais e operacionais para quem trabalha. Porque o trabalho infantil, ele é uma problemática, ele é uma questão que é multifatorial, e que deve ser responsabilidade de diversos atores, né, dentro do serviço público. Porém, isso muitas vezes recai sobre a assistência social, sobre os profissionais da assistência social, que nem sempre estão preparados para lidar com essa temática. E aqui nessa imersão, vocês vão conseguir aprender aí os aspectos que envolvem o trabalho infantil. Também vou trazer para vocês aí algumas viradas de chave, que é onde a gente vai trazer leveza para vocês, para que vocês possam trabalhar com os casos, com as demandas de trabalho infantil de uma forma mais de uma forma mais leve e sem neura, né? De uma forma mais descomplicada e prática. E, por fim, a gente vai entrar aí no papel do SUAS, né? Pensar aí o SUAS em ação diante das questões de trabalho infantil. Bora lá comigo? Então, eu estou aqui com o meu material de apoio, que eu vou utilizar para trazer aqui os conhecimentos para vocês. Então, qual que é o cenário que a gente vive hoje, né? Se a gente for pensar aí, diversas pessoas em situação de pobreza, de extrema pobreza, a gente tem um país aí que é diverso, os estados que são diversos, né? Eu, por exemplo, sou de Minas Gerais. Minas Gerais, ela é um Brasil inteiro, né? Dentro de Minas, assim, a gente tem regiões dentro de Minas diferentes, com culturas diferentes, e cidades como a minha, por exemplo, que dentro da mesma cidade também tem essa diversidade de coisas. E em alguns lugares o trabalho infantil é mais presente, em outros lugares é menos presente, às vezes é um trabalho mais industrial, um trabalho mais em casa, o trabalho da prostituição, enfim, a gente vai ter aí as diversas formas de trabalho infantil e em cada local ele vai se manifestar de uma forma. Isso já é um ponto muito importante. Por quê? Muitas das vezes as pessoas acham, assim, não entendem, por que tem uma lei, né, para proteger as crianças, os adolescentes, o trabalho infantil? Gente, porque é necessário, né? Porque existem instituições, inclusive internacionais, que também defendem isso, essa proteção. E às vezes não é uma realidade ali para aquela pessoa que argumenta isso, mas a gente ainda tem crianças sofrendo, se acidentando, sendo exploradas, sendo violentadas, né, na sua força de trabalho. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso e entender que você precisa se preparar, né? Como profissional do SUAS, como coordenadora, você precisa se preparar para lidar com essas demandas quando elas chegarem. Qual que é também aí um desafio, e às vezes até um erro mesmo que os profissionais cometem, é achar que apenas o SUAS é responsável, que só o SUAS é que tem que dar conta, né? Que o SUAS é que tem que retirar as crianças do trabalho infantil. E isso, gente, como eu disse, é um engano, porque é uma questão multifatorial. É uma questão que vai depender e vai envolver diversas outras questões. E quando a gente pensa no trabalho infantil, qual que é o contexto, né? Um breve histórico que a gente tem. O trabalho, ele é visto por muitas pessoas e por muitas culturas como algo que dignifica o homem, né?
como algo que vai compor ali a educação moral do homem. E isso vem muitas vezes sendo passado de geração para geração. Mas será que é só por meio do trabalho que a gente vai conseguir essa educação moral, principalmente para as crianças e para os adolescentes? Então, a gente já começa a questionar aí. E já existe, né, há muito tempo, e as pessoas também, é muito comum as pessoas falarem, mas eu trabalhei e não aconteceu nada. Será que não aconteceu nada mesmo? Será que esse problema de coluna, às vezes, né, que a dona Maria tem, não é em função lá de um trabalho infantil que ela teve lá na infância dela? Então, vamos começar a pensar nisso. E o primeiro ponto que eu quero trazer para você é você pensar como que você olha, como que você enxerga o trabalho infantil. E aqui, sem julgamento, sem pressão, né? Você, porque para muitos profissionais do SUAS, o trabalho infantil é ok. Aí ele tem que ir lá trabalhar com aquela família, atender e vai falar que não pode. E aí, isso gera, inclusive, um desgaste emocional, porque está incongruente. Ah, mas eu acredito, eu concordo com essa família que é melhor o menino estar trabalhando do que ele está roubando, e muitas das vezes os próprios profissionais vão perpetuando. E aí, qual que é o primeiro ponto aí também para você lembrar? Que o trabalho infantil, ele é uma questão que tem uma raiz aí na questão estrutural do nosso país. Nós vivemos em um país onde que a desigualdade social é algo que está na nossa estrutura, está no nosso cerne, né? Desde a colonização, desde o período, né, da escravidão, o período da imigração também ali da população depois italiana, em todo momento da história do nosso país, perpassa pela desigualdade social, perpassa pela exploração de outros. E nesse aspecto, né, a gente foi desenvolvendo e as pessoas continuaram aí, a gente continuou tendo pessoas em situação de pobreza, em situação de extrema pobreza, em situação de vulnerabilidade, em situações de moradia que não são dignas, e o acesso à educação que não é universal, o próprio acesso à saúde que deveria ser, e não é, né? Então, todos esses elementos, todos esses aspectos, eles vão influenciar e vão contribuir para que exista a existência do trabalho infantil. E, já quebrando um outro mito aqui com vocês também, muitas pessoas falam que é por meio do trabalho que o meu filho vai prosperar, que eu quero que ele prospere e tudo. Mas, muitas das vezes, o trabalho infantil, ele é uma forma de perpetuação da pobreza. Porque se aquela pessoa ela não estuda ou ela não busca outras formas de angariar mesmo esse recurso, ela vai trabalhar em empregos que são subempregos, né? Ela trabalha mais e ganha menos, enquanto tem gente trabalhando menos e ganhando mais. Então, isso vai perpetuar aí a desigualdade, a conta, né? Não fecha. Então, é importante que vocês lembrem disso, né? Que quando a gente pensa em trabalho infantil, a gente está falando de desigualdade social. Por que que o filho do rico, né, ali às vezes tem o privilégio de frequentar uma natação, de frequentar um inglês, ou de ficar em casa jogando seu videogame, e o filho, né, do pobre não tem, ele tem que trabalhar. Para poder ele ter condição ou de contribuir com o sustento da sua família, ou para ter acesso àquilo que ele quer. Porque muitas das vezes, né, as crianças ou adolescentes trabalham porque precisa contribuir com o orçamento da família, mas muitas vezes também não é para... É claro que as coisas que é para ele também compõem o orçamento da família, mas não ali o orçamento das necessidades básicas, nem sempre é. Às vezes é porque ele quer ali um celular, ou um tênis, ou um jogo, ou uma viagem, um passeio, alguma coisa que vá ali contribuir ali para a sua qualidade de vida que ele quer acessar, e a família não tem condição de custear aquilo. E um outro aspecto também que envolve o trabalho infantil é o aspecto do consumismo, das redes sociais, onde que todo dia é gente, né, blogueira postando unboxing, abrindo coisa, abrindo caixa, comprando coisas. E isso entra ali, né, influencia ali a mente dos jovens e eles querem mais, então, né, querem muitas das vezes trabalhar para isso.
Eu entendo, sim, que o nosso país, a gente tem questões também, assim, para refletir sobre o empreendedorismo, sobre a educação financeira, o quanto que é importante a gente começar a fazer isso, né, desde a juventude mesmo, mas ainda a gente tem também situações muito desafiadoras. E aqui, gente, eu quero dizer para vocês que essa imersão, todo o conteúdo que eu vou trazer aqui para você é de uma forma, assim, bem leve, bem franca, bem sincera mesmo, e que muitas das vezes aí, muitas autoridades aí, né, do SUAS, do Serviço Social, do Direito, podem até vir a recriminar aquilo que eu vou defender e trabalhar aqui com vocês. Mas eu vou trabalhar com a realidade, com a dinâmica da vida, né? Eu já estive na ponta por muito tempo, já estive na coordenação por muito tempo, então eu sei como que é lidar com isso, como que é lidar com o peso que a equipe às vezes carrega para trabalhar com essa demanda também. Então, o objetivo aqui é a gente descomplicar, a gente trabalhar com a realidade que a gente tem e trazer formas e estratégias de melhorar, de aprimorar o trabalho, de aprimorar ali tanto o ganho que aquela família que a gente atender vai ter, né, o resultado que aquela família vai acessar, quanto também trabalhar, né, a facilidade ali do profissional, para não gerar estresse, não gerar ali o desgaste emocional para o profissional ao trabalhar com essa demanda. Combinado? Vai me contando aí se está fazendo sentido para vocês, vai deixando os comentários de vocês aqui, né, no chat dessa aula, para a gente poder enriquecer aí também o nosso ambiente. E aí a gente tem as legislações, né? Então a gente tem esse contexto, esse cenário, e a gente tem as legislações, né? Que a gente vai ter aí a Constituição Federal, a gente vai ter aí algumas questões internacionais também, né? Documentos que vão classificar aí quais que são, né, as idades aí permitidas, né? Então, no Brasil hoje, a gente sabe que não pode trabalhar, né, abaixo de 14 anos, não é permitido, e de 14 a 16 na condição de aprendiz, né? E de 16 tem ali também algumas restrições, algumas periculosidades, alguns trabalhos que não podem, né? Que adolescentes ali, jovens, não podem desenvolver, só mesmo acima de 18, às vezes 21 anos, que vai poder desenvolver. Então, a gente tem aí essas regras que vocês devem saber aí de cor e salteado. Mas então a gente tem uma lei, né? Então a gente tem uma lei e muitas das vezes, né, os argumentos que a gente escuta mas a lei não é cumprida, outras leis não querem cumprir, e essa daí vai cumprir. Enfim, mas a gente, né, é algo que a gente tem para trabalhar, é o que a gente tem que lidar ali também, que vai ser também arcabouço, tanto para guiar nossa atuação profissional, quanto para também argumentar, muitas das vezes, com as famílias. E aí a gente vai pensar agora também na definição. Então, né, mas o que é o trabalho infantil? O que configura o trabalho infantil? O que pode ser o trabalho infantil? Então, a gente tem aqui algumas definições, né, que eu vou trazer para vocês, que vai dizer que o trabalho infantil são atividades econômicas ou atividades de sobrevivência com ou sem finalidade de lucro, remuneradas ou não, realizadas por crianças ou adolescentes em idade inferior a 16 anos, né, ressalvada a condição de aprendiz a partir dos 14 anos, independente da sua condição ocupacional. Para efeitos de proteção ao adolescente trabalhador, será considerado todo o trabalho desempenhado por pessoa com idade entre 16 e 18 anos e na condição de aprendiz de 14 a 18 anos. A gente vai ter também uma outra definição. O termo trabalho infantil, em sua acepção atual, compreende a realização por crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos de atividades que visem a obtenção de ganho para promover o sustento próprio e ou a família, como também de quaisquer serviços que não tenham remuneração. A OIT, né, que é, aliás, uma obra, né, da Organização Internacional do Trabalho, que é um guia de combate ao trabalho infantil, defende
define. Podemos dizer, pois, que o trabalho infantil é aquele realizado por crianças e adolescentes que estão abaixo da idade mínima para a entrada no mercado de trabalho, segundo a legislação em vigor no país. Então, no nosso país, né, a legislação é essa. Abaixo de 14 anos não pode, 14 a 16 na condição de aprendiz, e ainda assim, né, até os 18 anos também vai estar aí dentro do trabalho protegido para os adolescentes. E aí a gente pensa, mas tudo que eles fazem, né, é trabalho infantil? Né, que aí já começa a discussão, mas ajudar em casa, às vezes ali tem aquela questão cultural também de passar o ensinamento, daqueles momentos onde que vai trabalhar no artesanato, ou na agricultura, de uma forma onde que é realmente ali perpassando aquela cultura. Isso, gente, não é considerado trabalho infantil, né? Desde que não prejudique a criança ou adolescente na sua saúde, no seu desenvolvimento. Criança tem que brincar, né? Brincar é coisa séria. E também nos estudos. Então, desde que não prejudique, desde que essas atividades elas contribuam ali para o processo de socialização, de aprendizagem da criança, nesse sentido, né, do cultural, da responsabilidade, isso é ok. A questão é quando essas atividades elas se tornam realmente ali uma obrigação, um peso, um compromisso, uma carga horária que a criança tem que cumprir, que ela não pode fazer outra coisa porque ela tem que fazer aquilo, né, daquele jeito. Quando muitas das vezes essa criança está substituindo, às vezes até um adulto, uma força de trabalho que seria de um adulto, ou a responsabilidade de um adulto, né? Então, é esse o cuidado que a gente tem que ter em relação a isso. E aí, para pensar nas modalidades e para entender quais realmente são as modalidades de trabalho infantil, a gente tem a lista TIP, que inclusive é a lista das piores formas, né? Então, tem um decreto, que é o decreto 6.481, que vai ter nele a lista TIP, que é a lista, né, das piores formas. E aí, ele vai ter o local de trabalho, a função, né, a descrição do trabalho, os prováveis riscos que esse trabalho traz e as prováveis repercussões em relação à saúde. Então, essa lista, eu vou deixar ela aqui em anexo para vocês, e também é só dar um Google que vocês vão encontrar. Ela também já é um instrumento muito legal para trabalhar com as famílias, né? Lá no final vocês vão ver que eu vou dar aí uma série de instrumentos, de propostas de trabalho para conduzir essas atividades com as famílias. E a lista TIP é uma delas, né? Então, é um documento muito interessante, assim, né? E importante para que vocês tenham aí conhecimento e identificar dessa lista qual que tem aí no seu município, qual que tem na sua cidade, quais que vocês precisam, né, estar mais atentos para essa cidade, porque lá na frente a gente vai ver que um dos trabalhos do SUAS é a prevenção. Então, se tem uma certa prevalência de uma determinada tipo de trabalho, o que vocês podem fazer? O que pode ser pensado para prevenir ou reparar, né, essa situação? E aí, aqui, entre os tipos de trabalho, eu quero trazer reflexão sobre alguns aqui para vocês, que é a questão do trabalho doméstico, que muita gente acha, né, assim, que o trabalho doméstico é o trabalho em casa da família, assim, é o menino que cuida do irmãozinho em casa, ou é aquela criança ou o adolescente que está sendo colocado para fazer a faxina ali em casa. Mas tem um manual que é de atuação do Ministério Público, pensando na prevenção e erradicação do trabalho infantil, que ele faz uma diferenciação entre o trabalho infantil no âmbito familiar e o trabalho infantil doméstico. E eu achei muito interessante isso, que muitas pessoas confundem, fazem essa confusão. O trabalho infantil no âmbito familiar vai ser esse, sim, que é com a família, seja em casa, seja em alguma pequena empresa, em alguma empresa, algum comércio, alguma coisa que a família tem, onde é esse familiar que, digamos assim, explora, né, a mão de obra, é esse familiar que utiliza
da mão de obra da criança, seja sendo remunerada ou não. Então, são esses serviços, esses trabalhos que acontecem no âmbito familiar, né, no âmbito doméstico ou não, mas que onde o responsável, né, ali o empregador é a família. E já o trabalho infantil no âmbito doméstico, que esse manual traz, é essa modalidade onde que essa criança ou adolescente atua, assim, na limpeza, na organização, no cuidado doméstico mesmo ali, mas de terceiros, para outras pessoas. E muitas das vezes, as pessoas que fazem isso, fazem em troca até do próprio alimento, até da própria moradia. Isso, infelizmente, ainda existe, né? A minha mãe foi vítima desse trabalho infantil, né? Lá, quando criança, ela tinha que trabalhar, ela tinha que morar na casa de outras pessoas e ele trabalhar como babá, como faxineira, como cuidar da limpeza, como cozinheira, fazer as coisas ali para ela ter em troca ali daquele local de moradia e da alimentação, né? E quantas pessoas já passaram por essa situação? Né? Pessoas que às vezes a gente atende, ou pessoas até mesmo da sua família, talvez você tenha passado por alguma situação assim na sua história. Então, esse é o trabalho doméstico que o manual configura. E já o trabalho infantil familiar esse trabalho infantil que vai ser ali com a família, né? Para a família e não para um terceiro. E aí, esse manual e essa lista tipo também vão trazer diversas formas de trabalho infantil, como o trabalho infantil para outras pessoas, o trabalho infantil por conta própria, onde que o adolescente ele vai lá, né? E ele mesmo faz esse trabalho infantil, ele vai lavar carro, ele mesmo tem a ideia de ir vender coisas, né, no sinal. Recente, né, vi uma criança que morava no mesmo prédio em que eu morava no sinal, vendendo, né, e o que eu fiz? Como boa trabalhadora dos SUAS que fiz, liguei para um serviço de abordagem, fiz contato com a mãe também, para poder ali entender aquela situação, falar ali daquela situação. E o que ele queria? O adolescente queria ter o dinheiro dele, comprar as coisas dele. E aí, esse trabalho também, né, no semáforo, é uma das piores formas, a criança fica exposta a diversas questões, né? E um outro que eu quero comentar com vocês, que é o tráfico de drogas, né, dentro do mercado aí, né, as atividades ilícitas, é também uma forma de trabalho infantil, né, quando esse adolescente, ele tá ali atuando, seja por conta própria, porque às vezes eles são, ou ali, né, a serviço de um traficante, de um profissional, de um profissional mesmo ali, né, ilícito, ele também está tendo a sua mão de obra explorada. E muitas das vezes são adolescentes que têm um potencial empreendedor muito grande, uma inteligência muito grande, que se forem direcionadas para o bem, podem, né, angariar aí coisas muito bacanas ao longo da sua história. Então, a gente vai ter aí o tráfico de drogas, a pornografia, a exploração sexual, né, em países que fazem fronteiras, estados, né, que fazem fronteira, cidades também que são muito turísticas, são também onde que vai ter muito essa questão aí da exploração sexual, da pornografia. Agora, com o digital também, tem acontecido muito também nessa exploração digital. E a gente tem aí os que são mais polêmicos, digamos assim, que é o trabalho infantil, né? Artístico e o desportivo e o religioso. Porque a gente fala assim, tem as crianças, né, que nas novelas, nos filmes, nos apresentadores, né? Então, tem uma série de coisas que eles vão ter que fazer para conseguir esse trabalho, mas, como eu falei, eu vou falar aqui da nossa realidade, não é esse público que chega para a gente atender.
Não é com esse público que a gente tem que preocupar. E quando a mãe ou alguém vem trazer essa comparação, gente, não é dessa comparação que a gente está falando, né? Não é disso que a gente tem que fazer. Porque muitas das vezes essa criança que está lá, ela já é uma criança privilegiada, um adolescente privilegiado, que tem acesso a outras coisas. E claro que também é um problema, porque muitas das vezes vai gerar aí questões emocionais, questões que são graves ali também. Mas a gente tem outras situações, né, no nosso cotidiano, a gente vai lidar, por exemplo, com um adolescente que está lá na boca de fumo, com um adolescente que está lá sendo explorado sexualmente, ou com a criança que está sendo ali, né, e que tem um adolescente que tem outras crianças ali sob a responsabilidade dela, aí tem o risco desse adolescente e dos outros meninos também menores. A gente está falando dessas crianças e adolescentes que às vezes deixam de ir para a escola, ou que vão para a escola, mas não conseguem aprender porque estão cansados, estão exaustos. Então, a gente está falando desse público. Mas também, né, aí o trabalho também, né, dos meninos que vão aí para o futebol, né, para as escolinhas, é um cuidado também que tem que ter. E o trabalho também relacionado às igrejas, né? Muitas das vezes, igrejas utilizando da mão de obra infantil, então tem que ter um cuidado em relação a isso também. E aí, né, vocês podem acessar aí a lista TIP, que vai dar aí uma ampliação maior para vocês. E aí, como eu disse, né, que o trabalho infantil, ele vem com essa autorização, muitas das vezes, cultural mesmo, social. A gente tem historinhas, né, a gente tem músicas, tudo coisas que trazem o trabalho infantil de uma forma natural, né? Inclusive, tem uma que a minha mãe, um poeminha, né, que falava muito, né, assim, minha enxadinha trabalha bem, corta matinhos no vai e vem. Minha enxadinha vai descansar, para amanhã recomeçar. Adeus, rocinha, adeus, trabalho. Avós, plantinhas, o doce orvalho. Então, a gente traz, inclusive, né, aí no diminutivo, essa coisa como algo fofo mesmo, né, ali. Só que, na verdade, né, a gente for pensar, essas crianças que muitas das vezes estão aí, né, no corte de cana ou na capina, expostas ao sol, será que né, uma coisa tão singela assim mesmo, tão sem maldade, né, como a poesia? Então, a gente sabe que um aspecto complexo, mas que muitas das vezes ele é socialmente aceito, né? O trabalho infantil, ele foi socialmente, né, aceito como por causa de todos esses mitos, de todo esse contexto histórico que a gente já mencionou. Então, é algo que muitas das vezes a gente vai lidar com o trabalho infantil e não vai nem ligar, não vai ver, né? Quantas e quantas pessoas passam por essa criança no sinal, como eu passei, e que não estão nem aí, que não fazem a menor diferença, ou que olham, olha lá, o moleque está trabalhando e tal, menino empreendedor, que legal. Então, vai depender muito da visão de mundo também que as pessoas têm, ou às vezes vai simplesmente ali passar por aquilo ali e vai também ignorar. Tem uma outra história também, que é um conto, tem o próprio conto, né, da Cinderela, e tem um outro conto também, um romance, que é da coleção Vagalume, que conta a história do Tunico. Então, vai contar ali que eu acho que o pai dele, né, que morre, e aí o tio vem e traz e coloca ele como homem da casa, como o familiar responsável da casa, ele trazendo, né, um peso para ele. E na nossa realidade, né, quando a gente tem ali muitas famílias que são monoparentais femininas, quantos jovens, quantos adolescentes são colocados nesse lugar de homem da casa? Mas será que eles têm que ser realmente o homem da casa? Será que essa função é deles realmente? Será que essa mãe, ela não está... E eu entendo, gente, todos os desafios, né? Eu compreendo, não estou aqui
para julgar e condenar a mãe, mas será que não está faltando ali para ela também uma clareza, uma nitidez de que ela está desviando um papel, ela está colocando uma responsabilidade a mais ali naquele jovem que não seria dele? Então, a gente tem que começar aí a pensar e eu quero já te fazer um convite aí para você lembrar quais histórias que você já viu, quais contos, quais músicas, para você ir montando aí o seu arcabouço de situações que podem auxiliar aí você para isso ser utilizado para problematizar com as famílias. E aí eu vou deixar depois também, né, essa listagem de materiais no momento, né, onde a gente for falar da intervenção, eu vou trazer, porque a partir desses contos, a partir dessas músicas, vocês podem trabalhar com as famílias para problematizar a temática, para trazer essa reflexão e para você também, né? Porque primeiro tem que ter ali uma virada de chave para você entender qual que é o seu papel social em relação ao trabalho infantil. Que, como eu disse, quando a gente pensa no trabalho infantil, a gente está pensando lá na raiz da desigualdade social, que é uma questão estrutural do nosso país. Então, compete a gente também olhar para isso com um olhar atento. A gente não quer, por meio do SUAS, oferecer proteção social, a gente não quer oferecer acesso a direitos, a gente não quer oferecer autonomia. Então, é por meio dessas reflexões que a gente vai conseguir também promover isso, de fato, para as famílias, inclusive a autonomia de reivindicação dos seus direitos, de reivindicação de melhores condições de trabalho, de melhores condições de estudo, de cuidado dos seus filhos, né? Por quê? Se essa família, se essa mãe, esse pai, essa família que cuida, ela tem que trabalhar 40 horas por semana ou mais para ganhar um pouco, né? O Estado tem que fazer o seu papel, né? Então, a gente precisa pensar aí, são várias e várias questões que estão envolvidas ali. E aí, uma outra virada de chave que eu quero propor para vocês é que, embora lá os materiais, as normativas vão falar em erradicação do trabalho infantil, né? A sigla PET é Programa de Erradicação de Trabalho Infantil. Eu costumo dizer que erradicação, gente, é uma coisa que está, assim, muito longe, que é uma coisa que, claro, a gente anseia e espera por isso, ótimo, anseiamos, né? Mas é uma utopia. Espero que um dia se torne realidade, mas quando a gente fala em erradicação do trabalho infantil, eu não sei você, mas eu penso num peso, me dá um peso, porque se a gente erradicar o trabalho infantil, como que a gente vai acabar? A gente fica, né? O que eu faço? Como que a gente vai fazer para acabar, para erradicar o trabalho infantil? Essa é uma bandeira que é de longo prazo, mas no nosso dia a dia, o que a gente pode fazer? A gente pode pensar no enfrentamento do trabalho infantil. Então, fazer essa troquinha aí, né, do E dessa sigla, de erradicação para enfrentamento. Eu não sei você, mas quando você escuta, né, erradicação do trabalho infantil, e quando você escuta enfrentamento do trabalho infantil, para você não gera uma leveza? Para mim gera, né? E foi a partir disso que a gente construiu essa metodologia de trabalho, essas reflexões, para ter aí uma prática descomplicada no seu dia a dia. Por quê? Para erradicar o trabalho infantil, a gente precisa de vontade política, a gente precisa de muito investimento na área da educação, na área da cultura, na área do lazer, na área econômica, financeira, do trabalho, para que as famílias, de fato, tenham condição, né, de ter uma vida custeada dignamente, para que as pessoas consigam acessar, né, ali os seus bens. A gente teria que ter uma diminuição da desigualdade social para a gente romper com isso. E ainda assim, talvez a gente iria continuar tendo esses casos. Mas quando a gente pensa no enfrentamento, porque a gente precisa lidar com essa situação. Se você está atendendo, se você vai visitar uma família, se o técnico vai visitar uma família e encontra ali uma criança, uma adolescente, ou faz um atendimento, você está no serviço de convivência e chega esse relato para você, você tem que enfrentar, você tem que lidar com isso.
Então, como que a gente pode pensar estratégias que sejam possíveis para trazer ali uma colaboração, um ganho, algo que seja significativo, que gere, de fato, um impacto positivo. E, por outro lado, você tem também uma responsabilidade legal em relação a isso. Porque uma vez que você viu, uma vez que você identificou uma situação, não tem como você desver, né? Então, tem o caminho legal que precisa ser triado, né? As autoridades precisam muitas vezes serem notificadas, né? Então, isso às vezes vai aparecer lá na proteção básica, que tem que direcionar para a proteção especial, para o conselho tutelar. Como a gente vai pensar também, vou discutir com vocês essa questão do fluxo também dentro do município, de como que isso vai funcionar. Mas então, quero deixar para vocês aí essa viradinha de chave em relação à erradicação e o enfrentamento. Me conta, isso fez sentido para você ou não? Não faz sentido para você é a mesma coisa? Me conta aqui. E agora, a gente vai entrar no papel do SUAS em si, onde eu trago para vocês aqui o que é o papel do SUAS em relação ao trabalho infantil. Vocês vão pensar numa pipa, que é o que a gente vai usar aqui no nosso método, né, de intervenção em relação do SUAS, né, do papel do SUAS no trabalho infantil, que é a prevenção, a identificação, a proteção e a articulação. Dentro desses 4, né, eixos, a gente vai atuar. Preciso que você saiba que existe um material, existe as ações da AEPET, que foram estruturadas, né, lá pelo governo federal, quando teve aí o reordenamento, né, do PET. Vocês vão lembrar aí que antigamente tinha uma bolsa, né, dentro do programa Bolsa Família. As famílias, às vezes, recebiam R$ 25, se eu não me engano, por criança que estava em situação de trabalho infantil. Depois isso foi remodelado e o município tinha um recurso, né, um cofinanciamento para realizar essas ações, das ações estratégicas do PET. Algumas das coisas que eu vou trazer aqui, elas compõem, né, o que o governo apresentava como ações da AEPET, mas eu vou trazer de uma forma mais prática. Por quê? Lá nas ações da AEPET, eles não contemplavam o fazer diário, o atendimento ali no tete-a-tete com as famílias. E aqui, na PIPA, né, a gente vai trazer isso sim. Então, a gente eu incorporei dentro da PIPA algumas ações da AEPET, e outras ações da AEPET são específicas mesmo dos órgãos da gestão, de um setor mesmo específico, né, de articulação do trabalho infantil. Então, a gente não vai ver aqui. Mas é interessante que vocês leiam sobre também, pesquisem, mas com a nossa PIPA, você vai aí ter bastante arcabouço para trabalhar com o trabalho infantil de uma forma descomplicada. Então, vamos recapitular aqui. Até agora a gente falou desse contexto histórico, do contexto cultural que o trabalho infantil envolve. A gente falou de algumas legislações, né, de mitos, da lista TIP, onde que vocês podem encontrar as consequências, os possíveis prejuízos em relação ao trabalho infantil. Propus para vocês essa virada de chave, essa virada de conceito de erradicação para enfrentamento, para trazer mais leveza, para trazer um pouco mais de facilidade aí, que quando chegar um caso de trabalho infantil para você, não é pensar diretamente na tirada desse menino do trabalho infantil. Como que essa situação vai ser enfrentada. E pensando até de uma forma mais macro também, no meu município, ou na minha área de abrangência, que seja do meu CRAS, seja do meu serviço de convênio, da instituição que eu atuo, ou que eu coordeno, como que eu posso pensar o enfrentamento do trabalho infantil aqui no meu cotidiano? Combinado? E aí, primeiro exercício que eu quero propor para vocês é que vocês façam aí, pensem aí, né, numa árvore de problemas em relação ao trabalho infantil e também na árvore de soluções. Então, quais são os tipos de trabalho infantil que existem no seu município? Quais que são ali as causas desse trabalho infantil?
E quais que são as consequências? Essa é a nossa árvore de problemas, né? Então, no tronco, você vai colocar ali o problema que é o trabalho infantil. Nas raízes, vocês vão pensar nas causas, né? Por que existe esse trabalho infantil? E na árvore, né, nos galhos em cima, as consequências desse trabalho infantil. E posterior a isso, você pode ir pegando esses problemas, essas causas e pensando possíveis soluções para essas situações. E eu quero que você também identifique e saiba isso, o seu município hoje, ele tem um fluxo definido de como lidar com as demandas de trabalho infantil? Sim ou não? O seu município, ele tem também um protocolo de intervenção, e aí principalmente se você atua no CREAS, né, se você atua no OPAEF, tem um protocolo de intervenção para os casos de trabalho infantil? Se não tem, a partir daqui, do conhecimento que você vai adquirir aqui, isso vai ajudar você aí nessa articulação. E se já tem, quero que você traga as suas contribuições para a gente enriquecer mais ainda o nosso método, a nossa ambiente, aqui, a nossa experiência. E talvez também você vai poder aí implementar coisas novas e enriquecer aí o seu fluxo, o seu protocolo que já existe no seu município. Combinar? Quando a gente pensa, primeiro, quero dizer, então, a gente vai falar aqui da nossa PIPA, né? Prevenção, proteção, identificação, proteção e articulação. Estes, gente, são pilares, são dimensões aqui do trabalho em relação ao enfrentamento do trabalho infantil, que não acontece, na verdade, assim, não é de uma forma linear. Eu vou utilizar essa forma para a explicação, mas elas são coisas que acontecem concomitante, né? Muitas das vezes, quando a gente faz um trabalho de identificação, a gente também faz um trabalho de prevenção, um trabalho de proteção, um trabalho de articulação. Muitas das vezes, no trabalho de articulação, é também um trabalho de prevenção. Então, eu organizei dessa forma apenas para ficar mais didático metodologicamente. Mas não é de forma linear, né? Então, eu vou prevenir, identificar, proteger e articular, né? Então, e avaliar, né? E aí, como a gente traz aí na rabiola da nossa pipa, a avaliação e o monitoramento. Isso não se dá de uma forma linear, um depois do outro, e individualizada, né? Isso está interrelacionado, interconectado, beleza? Então, no âmbito da prevenção, a gente vai pensar na mobilização, na orientação e na conscientização. Então, quais são as ações que vocês podem fazer de mobilização, de orientação e de conscientização das famílias e das pessoas? E essas ações, elas podem ser tanto com as próprias crianças, quanto com os seus familiares, com os adolescentes, né, com pessoas que ainda não estão em situação de trabalho infantil ou que já tiveram, né, alguma histórico de trabalho infantil. A gente vai pensar ações que podem ser feitas para quê? Para valorizar a infância, para valorizar os estudos, para pensar em oportunidades e também ações que sejam de contribuição ao acesso à renda. Então, quando a gente pensa em ações deste nicho, neste sentido, a gente está pensando em ações de prevenção. Quando a gente pensa também na própria educação financeira também, a gente está ali prevenindo. E aqui, quais são os instrumentos? O que a gente pode utilizar? Então, campanhas, palestras, eventos, atividades, né, durante mesmo ali a execução do serviço de convivência, na escola. E em que momento que a gente pode fazer isso? Em qualquer momento, né? É muito comum isso ser feito lá no 12 de junho, né? No dia lá de combate ao trabalho infantil. Porém, isso é algo que pode ser feito ao longo de todo o ano. Na época do Dia das Crianças também, que está ali, isso muito também, né, em voga, a questão da criança. Então, levar essa informação e com cada público pensar numa estratégia diferente para usar ali como mecanismo de diálogo. Porque se a gente vai só falar
lá na lei, o ECA proíbe as crianças de trabalhar. Gente, ninguém quer ouvir isso, né? Mas se a gente vai fazer atividades dinâmicas ali, conversar com essas famílias, fazer uma oficina com as famílias ali dentro do PAIF, por exemplo, de prevenção, de entender como que foi a sua história? Você trabalhou? Qual que foi o impacto que você identificou que isso trouxe para a sua vida? Vamos olhar hoje, então, quais são os problemas, os desafios que você enfrenta na sua vida hoje? Eu tenho dor de coluna, eu tenho ansiedade, ou eu tenho depressão. E quem que desses problemas, desses desafios que você enfrenta, que tem base, pode ter raiz lá no trabalho infantil que você teve lá na sua infância? E aí, esses pais, eles vão começar a refletir, nossa, é mesmo, nunca tinha parado para pensar nisso e tal. Então, a gente vai propor essa mobilização, essa orientação e essa conscientização do quê? Dos possíveis prejuízos e problemas que o trabalho infantil pode trazer. E dos possíveis ganhos e benefícios que a valorização da infância, a valorização dos estudos pode ter na vida daquela criança, daquele adolescente. Então, é fazer esse contrapeso aí, né, esse balanceamento aí dessas questões e trabalhar isso com as famílias, com o cuidado da linguagem. Com o cuidado com a linguagem que vai ser utilizada. Então, dentro da prevenção, né, a gente pode trabalhar nesse aspecto. Já pensando na identificação, quais que são os pontos importantes ali a serem